Estamos de volta com o segundo bloco do Informando 98.9, esse podcast que é um bate-papo com os nossos colunistas, os colunistas da rádio mais gostosa da cidade. E eu estou batendo um papo hoje com a Jéssica Freita, que é advogada, é especialista em pensão, né, dessa área mesmo, né, mas também relacionado aos trabalhadores, né, tem Sim. esse conhecimento. Inclusive, estava me contando aqui nos bastidores que vai para esse lado do trabalhista também, né, a partir do ano que vem. Sempre bom, né, ampliar os nossos horizontes, né. O meu viés hoje é previdenciário, mas para fins de conhecimento eu quero me aprofundar mais um pouco nessa parte trabalhista também. Tá envolvido, né? Sim. Tudo tá envolvido. E a gente tá falando desse fim da jornada de trabalho 6 por 1, né? Trocar ela aí por essa de 4 dias trabalhados por 3 de folga. Né, veio essa discussão, todo mundo falou, e aí houve essa grande, acho que a repercussão nas redes sociais muito Sim. grande, que eu acredito até que tenha mudado, né, o pensamento de muitos deputados, né, muitos parlamentares, porque a relatora dessa PEC, Érica Hilson, né, que é do PSOL, ela precisava, né, de 171 assinaturas para poder passar esse primeiro passo. Exatamente. Para vencer essa primeira etapa. E aí sim ir para essa Comissão de Justiça, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Isso. Essa PEC está lá agora, né? Agora ela está lá. Ela precisava de no mínimo 171 para subir para a Câmara dos Deputados, para pelo menos a PEC ela será aceita para ser analisada. Então ela conseguiu. O primeiro ponto foi levar para ela ser analisada. Então aí a gente já sai dessa barreira. O segundo ponto é, se na hora que eles avaliarem essa PEC, ok, está tudo ok, tem a votação lá, e aí eu vou até pegar aqui para ficar mais fácil para eu não dar dados errados também. Tá, assim, ó, para que uma PEC ela seja aprovada na Câmara, são necessários 308 votos a favor dos 513 deputados. Então, ela passa agora por essa Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, vai ser analisada por essa comissão, daí agora nós vamos levar lá para plenário, daí vai para votação dos deputados. Então, precisa da aprovação de 308 dos 513 deputados. Exatamente. Aprovou na Câmara. Para onde ela vai? Aí, aprovando, ela vai subir pro Senado. Aonde lá, para que essa PEC ela tenha efeito legal, ela vai precisar de pelo menos 49 votos dos 81 senadores. Quer dizer, mais da metade, né? Mais da metade. Para poder ser aprovada. Sim. E ela não precisa ir para a sanção presidencial? Não precisa dessa análise? Porque até teve uma discussão bem superficial, falando aqui, né? É assim, esse jogo é um jogo político, eles vão querer reprovar essa PEC, não vão, né, aprovar essa PEC na Câmara, nem no Senado, e aí o presidente vai fazer uma... Ele vai passar por cima de todo mundo e vai aprovar isso, né? Mas aí ele pode fazer isso, então? No caso, não. Aqui a PEC, por ser uma alteração, né? Ela não precisa e não vai para aprovação do presidente. Então, depende literalmente da votação das duas câmaras. Primeiro da dos deputados para ela subir para o Senado e depois do Senado para ela efetivamente passar a ter vigência. Se conseguir aprovar nessas duas câmaras, né? Esses dois poderes, a gente já pode comemorar? Já começa a valer? Como é que é isso? Tá. No caso bem específico, essa PEC, na redação dela, ela fala que ela vai ter vigência a partir de 360 dias após a aprovação. Ou seja, aprovou dia 1 de janeiro de 2025. Ela vai começar a valer só em 1 de janeiro de 2026. Então, não é de imediato. Tem um ano, né, para adaptação, porque é complicado, né? Sim. Você vai ter que fazer muitas mudanças para você colocar isso em vigência. O empresário, né? E até o próprio trabalhador, né? Para o trabalhador, ele vai ter que se adequar, por um exemplo, pensando que ele vai ter, talvez, quem trabalha com base de hora extra, ele já tem que ficar ciente que talvez isso vai gerar um reflexo para ele. No caso do empregador, ele vai ter que se adequar para ver como é que ele vai proceder. Se ele vai fazer mais contratação, se ele vai trabalhar, vai aumentar, no caso, a empresa dele, no sentido de escala de trabalho, aumentar a quantidade de funcionário, ou se para ele vai compensar terceirizar o serviço, a famosa pejotização aí que a gente vem falando tanto, né? Então, tem essa questão de como é que eles vão se adequar. Porque quando você pensa, né, a gente até falou que o comércio é um, né, nos setores aí que utilizam essa 6 por 1, né, e vamos imaginar então que seja aprovado. A loja não vai fechar, não vai abrir 4 dias e fechar 3. Exatamente. Ele vai ter que fazer uma escala de trabalho, né, para que ele tenha funcionários nesse período de E aí, o que trabalho. pode acontecer?
contratar freelance. Porque eu contrato 30 dias, dispenso, contrato outro 30 dias, outro 30 dias, entendeu? Aí eu começo a não gerar mais vínculo empregatício. Ah, ok, tá correto? Não está correto, não é esse o ponto, né? Mas pensando em saídas que talvez... Brechas que os empresários possam encontrar para poder burlar, não burlar, mas não ter que pagar mais por isso. Exatamente. E ele vai ter também ele vai precisar aumentar talvez o número, né, do quadro desses funcionários. Sim. Porque ele não vai, porque se tem esse limite, porque a hora extra vai ser muito mais hora extra para ele manter um funcionário fazendo essa escala, né? Então, provavelmente, por exemplo, eu não vou conseguir dar um cálculo correto porque teria que se avaliar, né, a fundo, mas eu tenho 5 funcionários, então provavelmente ele vai ter que contratar mais 1 ou 2 para cobrir essa escala, porque esses 2 que também vão entrar, também entrarão nessa escala. Né? Então, ou faz 2 turnos. Começa, eu vou contrato mais 3, faço 3 e 3. Então, enquanto 3 está de folga, 3 está trabalhando. E assim sucessivamente, entendeu? Começa a fazer esse giro. Um dia todo mundo vai se encontrar, porque na analogia vai ser 4 por 3. Então, um dia todo mundo se encontra, mas aí ele pode, nesse dia, também fracionar o horário, entendeu? Por ser... Então, assim, ele vai ter que achar uma estratégia que para ele acabe compensando. E aí, o total, na máxima, aí são 8 horas diárias e são 36 horas semanais, é isso? Exatamente. Não pode ultrapassar... A carga horária mínima do dia, não. Considerando já, né, a questão que ela foi estabelecida já pensando na questão do bem-estar, né? O mínimo que der, o máximo. Que a pessoa ela pode ficar dentro do trabalho. É claro que muitas pessoas acabam passando dessa carga horária por conta de hora extra. Então, acaba saindo ou fazendo mais, ou até trabalhando em 2 empregos por conta de renda. Aí é um outro ponto. Mas, olhando pela legislação que é vigente, são 8 horas. E aí, essa pessoa que ultrapassa dessa hora extra, ela também tem uma lei que ela tem um máximo também. Tem um limite de hora extra. Eu não posso fazer, sei lá, 5 horas extras por dia? Tem o máximo também. Não vou conseguir te detalhar muito bem. Se não me engano, são 2 horas extras, mas eu não tenho certeza. É porque assim, a gente tinha existe a legislação trabalhista, mas ela teve alteração também. A alteração, ela fez muitas mudanças sobre hora extra, reflexo de DSR, porque isso tudo reflete também, porque a hora extra vai refletir o salário principal na hora de um acerto. Então, assim, tem várias coisas. Então, como é bem específico, não vou conseguir te detalhar muito. Você acha, avaliando do que é bom ou é ruim, se a gente pode dizer isso, né? Pro empregador, parece que é pior essa nova escala? A gente pode dizer isso? Que eu, assim, ao meu ver, tá? Dependendo, por exemplo, uma multinacional talvez seja bom, porque ele aumenta, em vez de ele pagar hora extra para aquele funcionário, ele contrata mais pessoas, reduz o custo dele com aquele funcionário e faz mais escala de trabalho, considerando que ele trabalha 24 horas sem parar. Talvez para o pequeno empreendedor, para uma loja de shopping, ou às vezes até uma loja de rua, talvez para ele saia mais encarecido. E aí acabe que... não compense, ou ele age também na forma de escala, ou contrate freelancer sem contrato direto com a empresa, então... Não é muito... Tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, o lado bom, a empresa é grande, então vamos aumentar o turno, vamos aumentar a quantidade de funcionários, ou vamos reduzir a produção, porque senão tá saindo tanto, porque assim, das vertentes que o pessoal tá trazendo é a questão do encarecimento. Talvez a gente vai ter um aumento de custo nos produtos. E aí, com isso, a gente vai ter um aumento de custo na nossa compra, na aquisição. E aí, trazendo também para o empregado. O que isso vai refletir para o empregado? Ele vai ficar mais tempo em casa, então ele vai gastar mais água, ele vai gastar mais luz, ele vai consumir mais. E aí, como é que fica se ele teve a redução da hora extra? Se ele vai receber menos. Se ele vai receber menos. Não na carteira, como se diz, né? Não o salário Como eu expliquei, o valor, o salário estabelecido por lei ou por convenção coletiva, isso não vai ter alteração, tá? Mas, se o funcionário, ele recebe hora extra, por exemplo, de hora extra eu recebo R$700 por mês.
Mas quantas horas ele faz? Às vezes o valor que ele recebe de remuneração é alto, né? O valor principal. E ele faz ali 40 minutos por dia, 1 hora por dia. Não tô nem falando passando da lei. Né? Ele recebe R$700 de hora extra ao mês. Imagina, ele já tá contando, entre aspas, com isso, porque ele sabe que é da rotina do trabalho dele. Imagina, num belo mês, você tira os 700. Só que a tua conta de luz permaneceu a mesma, a água ou também. aumentou nesse caso. Ou aumentou. E aí, às vezes, a pessoa vai te falar assim, nossa, ela tá falando, tá dando a entender que ela não quer que seja aprovada. O que eu vejo? A gente precisa analisar o contexto todo, tá? Então, talvez essa questão da PEC poderia... até eu vi numa reportagem onde, né, eu esqueci o nome. Isso. Ela fala que ela fez essa PEC com o intuito de margem de discussão. Eu vou até pedir para você esperar, porque é um assunto interessante e nosso tempo desse bloco acabou. A gente volta já já para continuar nesse assunto que é muito interessante. Já volto.